Minha gente, bom dia! Eu sempre falo um bom dia bem grandão, né? E aqui já tá 10h20, quer dizer, nem é mais tão cedo. Já tá na metade do dia pra mim. Normalmente às 10, eu tento assim, tudo que é importante, as coisas mais importantes do dia, eu tento resolver até no máximo 11 horas da manhã. Mas hoje eu tô indo trabalhar num lugar que eu começo mais ou menos 10h30, 11 horas e vai até a hora que vai. Então eu tive a manhã mais tranquila lá em casa, fiz um monte de coisa, organizei um monte de coisa. Geralmente é assim, nos dias que eu tenho livre, são os dias que eu mais trabalho lá em casa. Conta aí pra mim se na sua vida também é assim. Porque os dias que eu tô trabalhando, eu tô o dia inteiro fora, não tem mesmo, assim, não tem como eu fazer nada em casa, né? Eu sei que meu carro é pequenininho, mas eu tenho preferência aqui. Eu já comecei. Então os dias que eu tenho livre são os dias que eu mais trabalho em casa. Mas é assim, aproveitei a minha manhã, fiz um montão de coisas, né? A parte da manhã é a parte mais assim, rendável. Rendável ou rentável? Não, rentável é de renta. Rendável é de renda. Será? Quem entende de português, fala aí pra mim se eu tô falando besteira. E se você já tá gostando de me ver por aqui de novo, já deixa o seu like, já deixa um coraçãozinho, pode ser verde, pode ser qualquer cor. Eu tô amando os coraçãozinhos verdes. Tem gente que deixa assim 3, 4, 5, um montão. Eu tento responder, mas nem sempre é fácil. Às vezes quando eu tô no celular é mais fácil de responder do que no computador. O computador às vezes é mais complicadinho. Para escrever texto é melhor, mas para colocar os emojis nem sempre é mais fácil. Bom, e hoje tem uma festa em Zurique, mas eu não tô indo pra festa. É uma festa assim de origens bem pagãs, como tudo aqui, né, nesse país, vamos ser sinceros. E essa festa, eles queimam um boneco de neve, sabe? Oficialmente o começo da primavera, o final do inverno, né? Mas não me interessa a festa. O que me interessa é meu trabalho. Eu tenho que ir lá trabalhar para ganhar meu dinheiro e pagar minhas contas. É isso que me interessa. E ontem eu passei o dia fora também. E assim, a metade do dia eu passei fora. Quando voltei pra casa já era meio final de tarde. Fui dormir, acabei esquecendo eu bebi menos água que o normal, sabe? E aí final da tarde, assim, hoje de manhã cedo eu tava com a cabeça meio... Primeiro que eu já nem dormi muito bem, como normalmente. E acordei de manhã cedo com a cabeça meio, não digo doendo, mas assim, desconfortável, sabe? A cabeça, parecia que o cérebro não tava nos seus melhores momentos. Aí fiquei pensando, nossa, mas o que eu fiz de diferente, né? Pra acordar meio assim. Aí fui, assim, lembrar das coisas que eu tinha feito. Sempre tem um motivo, gente. Dor de cabeça não vem do nada, doença não vem do nada, resfriado não vem do nada, nada cai simplesmente do céu, né? Nem de uma leve dor de cabeça até um câncer ou uma doença pior, assim, mais grave, nada cai do céu, sempre tem um motivo. Volta na sua memória e pergunta. E se pergunta o que você fez de errado, né? E o que eu fiz de errado ontem foi beber pouca água. Ontem eu bebi pouca água. Geralmente quando eu vou pra cama eu ainda bebo meio copo e vou dormir. E assim, quando eu acordo de manhã cedo, primeiro que eu já durmo bem, e segundo que quando eu acordo de manhã cedo eu acordo refeita. E hoje de manhã, como toda manhã, quem é que se lembra aí dos meus tempos de Instagram, onde todos os dias eu postava como eu bebia meio litro de água na parte da manhã. Acordava, bebia meio litro, é um copão assim, meio litro de água cada dia, tocando uma música um pouco diferente. Quem é que se lembra dessa época? Quem sabe eu volto a fazer isso. E acordei de manhã cedo, bebi meu copão de água e fiquei pensando, nossa,
imagine agora se eu acordo meio assim, com a cabeça meio zoada, e em vez de beber um copão de água, eu bebesse uma xícara enorme de chá, de café, de chá até que vai, né? Não sendo chá com cafeína, sabe? Chá verde, chá... Não, o mate tudo bem, que é chá de ervas. Mas assim, qualquer outro chá. Mas pior ainda, café. Ou tem gente que bebe Coca-Cola, refrigerante de manhã cedo, ou suco de frutas. Aquele copão de suco de laranja. Bram! Ai, meu Deus do céu. Eu fico pensando, e assim, tudo que as pessoas bebem, né, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, como o mundo seria diferente. Imaginem vocês que mundo que seria o nosso se as pessoas bebessem só água, nada mais. Nada de bebida alcoólica, nada de suco de frutas, nada de café ou qualquer bebida assim que estimulante, sabe? Nada de refrigerante, nada de só mesmo água. Não seria um mundo diferente? Pensa aí comigo. Olha quanto que uma bebida pode estragar o seu dia. Quanto que uma bebida pode estragar o seu dia ou a sua vida, né? Quem tem assim o costume de beber sempre álcool, sai do trabalho, vamos sentar com os amigos no barzinho, beber chopp, sei lá o que, né? Uma cerveja, isso aqui, uma pinga. Aqui é vinho, o povo senta para beber um vinho. Eles acham muito civilizado bebericar um vinho, muito elegante. E eu fico pensando, meu Deus do céu, o que seria do mundo se não tivesse álcool? E assim, se não tivesse suco de frutas também, porque eu sou a favor do suco verde. Sou a favor do suco verde porque a gente não vive num mundo aonde os nutrientes, um mundo perfeito, né? Aonde o ar é limpo, aonde a água é limpa, aonde a gente vive sem estresse, aonde todo mundo dorme super bem todas as noites, aonde ninguém tem deficiência de nutrientes, aonde todo mundo tem um jardim no fundo da casa, aonde cada um planta o seu alimento numa terra super fértil e o clima é sempre tropical e quente. E entende? Aonde a terra, aonde nascem as suas frutas, seus legumes, é uma terra super rica, onde uma cenoura ou uma pé de alface tem nutrientes como tinha há 100 anos atrás. Sabe assim? Tudo isso faz diferença. Então, o suco verde, ele é como um remédio, assim, pra mim. É como um tônico. É uma necessidade no mundo moderno, se você tá querendo ter uma vida... Nossa, tá toda enfeitada a cidade agora que eu me toquei, por causa da festa. E depois eles vão fechar essa ponte aqui e não vai passar mais nada, nem mesmo o tram. Tá vendo o tram passando aqui do meu lado? Já já eles fecham a ponte e não passa mais nada, vai ficar só pedestres na rua, na cidade toda. Inclusive a cidade de Zurique hoje o dia é feriado a partir do meio-dia. E agora é 10h30, então já tô até meio atrasada. Queria estar chegando lá às 10h30. Então assim, suco verde, às vezes eu coloco uma maçã, às vezes eu coloco uma laranja, mas eu tento colocar o menos fruta possível. Porque o suco verde é mais pelo verde, né? Pela água que contém nos vegetais, nos legumes e as folhas verdes, a água que contém nas folhas verdes. Não é pela fruta. A fruta eu coloco uma ou outra de vez em quando para dar um gostinho, um leve gostinho assim. Um gostinho mais agradável, mais palatável. Para não ficar tão amargão assim o suco, né? E tento colocar pouca fruta, porque a fruta em si,
o ideal é você comer a fruta inteira, com bagaço, né? Dependendo da fruta também com a casca. Não precisa comer banana com a casca, tá bom? Ah, a Tereza mandou comer as frutas com a casca, eu vou comer banana com a casca, vou comer o abacaxi com casca. Não é bem assim. Mas o que dá pra comer com a casca, come com casca. O que dá pra comer com a semente, come a semente. Por exemplo, melancia. Eu não fico cuspindo o caroço da melancia, as sementinhas da melancia. Come junto. E a fruta comida assim, ela é super, super saudável, né? É na hora que você faz o suco da fruta, é que não é saudável mais. Ah, um suco de laranja é saudável. Gente, não é. Acordar de manhã cedo, tomar suco, vai. Ou... O cara na minha frente demorou tanto pra passar que fechou o farol e eu tive que brecar, porque logo aqui atrás de mim, aqui, tem uma câmera daquelas que bate fotografia quando você passa no amarelo. E assim, a pessoa que acorda de manhã cedo, bebe um café com leite, sei lá o que, e um suco de laranja, gente, isso assim, uma vez que você sai de férias, tal, tudo bem, né, você faz. Mas quem tem o costume de fazer isso todos os dias, não é bom, não é saudável. A gente foi colocado nesse planeta, Deus criou a gente e criou tudo que a gente, assim, o ideal para nossa alimentação. Ele não ia colocar a gente aqui com um monte de saquinho de batatinha frita e falar, ó, se vira aí, né? Umas garrafas de cerveja, uns pacotinhos de amendoim e falar, ó, se vira aí, galera. Não foi bem assim. Né? Deus ama a gente de uma forma, né? Quem leu lá João, Deus amou o homem de tal forma que deu o seu filho unigênito, deu de presente pra gente. Imagina a vida do seu filho unigênito, né? Para que quem nele crê fosse salvo. Enfim, eu não sou muito boa de recitar versículos da Bíblia, porque eu sou péssima de memorizar texto. Mas o que eu queria dizer é que Deus ama a gente de tal forma, colocou a gente num planeta, no meio de um jardim de ervas e de flores e de frutas, e com água, né? Com água, rios e água pura. 4 rios, assim, com água puríssima pra gente beber água, pra gente comer as frutas, pra gente comer as folhas verdes. Então a gente devia, assim, fazer uma correlação. Se Deus, que é o Pai, criou a gente dessa forma, deu pra gente água pra gente beber, Ele não deu café, Ele não deu cerveja, Ele não deu pinga, Ele não deu vinho, nem mesmo aqueles vinhos mais refinados, mais caros, nem mesmo... Tem gente que faz, eu já assisti várias vezes nesses videozinhos de Reels, não sei, Instagram, TikTok, sei lá, tem aqueles videozinhos curtos onde as pessoas mostram aquelas máquinas de fazer café todas cheias de frescura, sabe? Não foi isso que Deus deu pra gente tomar. Deus deu a água. E assim, tem... Gente, eu nem sei quanto tempo. Acho que só na minha infância, assim, que quando eu ia em aniversário de amiguinho, que eu bebia refrigerante. Teve uma época que eu trabalhei em banco, que às vezes eu bebia vinho na hora do almoço, porque todo mundo bebia, eu também bebia. Mas assim, isso foi há uns 30 e tantos anos atrás. 35, 37 anos atrás. De lá pra cá, e assim, normalmente eu só bebia água. De lá pra cá eu continuo, eu só bebo água. Tirando a água, eu bebo o suco verde depois, né, de beber a minha quantidade de água lá de manhã cedo. Eu tomo suco verde assim, como um remédio, como um suplemento, como uma coisa assim, adicional na minha alimentação. Não é pra matar a sede. E toda vez, você pode perceber, quando você tá com sede, o que mais mata a sua sede é um copo de água. E não vem inventar, ai, é água com gás,
água isso, água com aquilo. Às vezes até uma gotinha de limão ou uma rodelinha de limão vai. Ou um cubinho de... Eu ia falar um cubinho de alho. Um cubinho de... Como é que chama aquilo? Gelo. Às vezes um cubinho de gelo, se tá muito calor. Mas assim, normalmente a água na temperatura ambiente, assim. Aqui a temperatura ambiente é 19 graus, assim. Agora tá 15 graus lá fora. E presta atenção que quando você bebe água, o seu corpo ele consegue matar a sede muito melhor do que quando você bebe qualquer outra coisa. Nada é comparável com a água. Assim, a água de coco, né, que você acabou, abriu o coco, tal, pode ser. Mas assim, você não vai beber só água de coco. Ainda assim, a água de coco não repõe a água normal mesmo. Aí tem muita gente que pergunta, mas qual é a melhor água? Bom, isso é tema assim para um outro vídeo. Aliás, eu já fiz vídeo disso aqui no meu canal, onde a gente vê qual é a melhor água, eu explico qual é a melhor água. A água contida nos legumes, que eu chamo de suco verde, né? É a água contida nos legumes, nas folhas verdes e tal. É o que eu considero uma das melhores águas. Mas mesmo assim, porque tem um monte de nutrientes e tal, mas mesmo assim, mesmo bebendo todo o suco verde do mundo, ainda assim o seu corpo precisa de água. Água, só água mesmo, água. Mas vamos fazer um iced tea. Gente, a partir do momento que você coloca alguma erva dentro do chá, dentro da água para fazer um chá e depois aquele chá fazer chá gelado, você já muda as propriedades da água. Se você está querendo usar aquela água como um tipo de um remédio, né? Assim, você está gripado, você faz um chá de manjericão não, como é que chama aquele outro? Rosmarina, esqueci o nome. É uma erva bem picante, assim. Ou quando você tá com tosse, né, que eu passei com tosse. Aliás, a tosse passou, graças a Deus. Passou porque choveu bastante, passou a tosse. Chá de sálvia. Pode atravessar, senhora. Não vai atravessar mais? Então tá, desistiu. Chá de sálvia, né? Um dos melhores chás para quando você tá com tosse. Assim, você usa como se fosse um remédio, entende? Porque você já muda a propriedade da água na hora que você coloca qualquer coisa. Até mesmo um leve chá de camomila. Então, se você tem um bebê em casa, você pode dar chá de camomila, chá de erva doce. São chás leves, né? Que você pode dar para bebê, para o bebezinho tomar. Mas não dê só o chá. Quer dizer, o bebê bebe leite. Será que eu estaciono aqui? Tá meio longe, mas acho que eu vou estacionar aqui mesmo. Depois lá pra frente vai que eu não acho lugar. Aí vai que eu volto aqui e esse meu lugar já foi embora. Então eu vou estacionar aqui mesmo. E... então assim, não dê só chazinho pro seu bebê. Se ele tem sede, dá água primeiro, né? O chazinho assim, você dá pra meio que esticar um pouco entre uma mamada e a outra. O certo mesmo, se ele tá tomando leite do peito, ele não vai sentir sede. Normalmente é isso. E eu fiquei imaginando assim, de verdade, gente, quanta miséria não existe nesse mundo, porque as pessoas bebem álcool, porque as pessoas bebem muito suco de fruta, muito café, isso afeta a saúde. No final da vida, a pessoa pode ter, assim, aquela vida mais gostosa, tranquila, sem dificuldades financeiras, sabe? Eu conheço gente assim. Café e suco de laranja todos os dias de manhã cedo. E, às vezes, assim, 2 golinhos num copinho d'água. E aí o coração não aguenta, as veias não aguentam, porque a cada vez que você toma suco de laranja, aquilo te dá um pico de açúcar no sangue. E esses picos de açúcar no sangue já logo de manhã cedo é péssimo
péssimo isso para a saúde. Isso acarreta, assim, é como um dominó, assim, vai caindo um monte de coisa. O resto do seu dia, um monte de coisa acaba dando errado porque você tomou aquele suco de laranja de manhã cedo. A sua fome já é outra, dali 1 hora, dali 2 horas. Você já tá com uma fome que se você tivesse bebido água, você não ia ter. Se você tivesse comido coisas que não te dão um pico de açúcar no sangue, você não ia ter, entende? Então é assim, é uma coisa... Em todo lugar que eu vou, as pessoas falam, ai, mas você vai... Sabe, você vai assim num... Eu não tenho costume de ir em bar, mas quando você vai num restaurante, você vai em algum lugar, você pede água, as pessoas ficam... Ai, vai beber água? Mas água você bebe em casa, bebe alguma outra coisa, não tem outra coisa mais legal para beber? E eu fico pensando, não tem nada mais legal para beber. Para mim, a água é a única coisa que tem para beber. É água. Gente, para mim é uma coisa tão óbvio. E o planeta está sempre renovando, está sempre limpando de várias formas, né? Ele limpa a água conforme a água vai penetrando na terra, vai passando pela terra, pela areia, pelas pedras, pelas aquelas camadas, vai limpando, chega naqueles lençóis de água e você puxa a água para cima num poço, ou então você vai numa fonte de água, onde a água está... O planeta está sempre renovando a água. Está sempre limpando a água. Quando chove, a água que cai do céu é água destilada, seria uma água limpa se não tivesse poeira e sujeira e coisa e tal no céu, no ar, né? Não tivesse metais pesados e um monte de outras coisas, poluição e aquela chuva que a gente chama aqui na Europa, a gente fala de chuva ácida, onde cai a chuva cai limpando o ar e cai cheia de partículas. Mas assim, num mundo ideal, a água da chuva seria uma água super limpa para a gente beber. E foi assim que Deus construiu, Deus criou o mundo e o planeta e nós. Todos os animais na Terra, todos os animais, todas as plantas bebem água. Já isso não é óbvio? Todos os animais, todas as plantas, todos os seres vivos na Terra bebem água e são crudívoros. Essas duas coisas. E assim, lógico, eu no momento também não sou crudívora, mas eu como uma boa parte, mais que metade da minha alimentação é crudívora. E eu tô tentando, assim, cada vez mais voltar ao crudivorismo, principalmente ao veganismo, que eu quero parar completamente de comer farinha e laticínios. Não é sempre fácil no meu dia a dia, mas eu tenho que voltar, tenho que tentar, tenho que fazer, tenho que melhorar nessa parte, né? Todo mundo tem, assim, uma parte que você poderia melhorar. Então, eu quero saber de você, escreve aí para mim nos comentários, o que é que você costuma tomar de manhã cedo? O que é que você costuma tomar quando você sai, assim, vai num restaurante, num barzinho, num lugar, quando você tá assim na rua, você para num lugar para beber alguma coisa? Diz aí para mim, o que você costuma beber? E conta para mim, mais ou menos, qual é a porcentagem de comida crudívora no seu dia a dia? Assim, mais ou menos, por cima, assim. Tá bom? E o que é que você gostaria de melhorar na sua alimentação? Sempre tem alguma coisa para melhorar. Todo mundo tem alguma coisa para melhorar. E não é que a melhora é sempre assim, né? Ela vai assim, às vezes melhora, às vezes piora, às vezes tropeça, cai, trupica. Gente, cheguei aqui no meu lugar de trabalho, então um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Eu tô amando que vocês estão aqui dando like e comentando, mandando coraçãozinho para mim. E vamos ver se eu consigo colocar o meu canal para funcionar de novo, né? Porque eu gosto de fazer isso. E eu preciso montar aqui no carro inventar uma forma de vocês poderem enxergar pro lado de fora enquanto eu tô andando, não só para cá. Mas isso, sabe Deus, quando que eu vou ter tempo de fazer isso, tá bom? Então, por hoje é só. Beijo grande, vou lá trabalhar. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!